Nesse domingo eu quero trazer os resultados do primeiro trimestre de 2020 de BR Distribuidora, que está listada na nossa Bolsa de Valores como BRDT3 e tem uma queda acumulada nesse ano de 2020 de mais de 24%. Mas claro que várias empresas também estão caindo, apesar de que na sexta-feira eu bati um papo aqui no canal com o Rafa sobre a irracionalidade dos mercados, né? Porque nós estamos no meio de uma crise, muitas empresas estão aí tendo queda no lucro e no faturamento, como vocês vão ver hoje que também aconteceu com a BR Distribuidora, mas ainda assim a nossa Bolsa de Valores subiu muito. Então se você ainda não assistiu esse vídeo, eu faço convite para assim que você acabar esse vídeo aqui, você voltar lá no vídeo de sexta-feira e confere aí o nosso bate-papo, que foi bem interessante. Também já vou aproveitar esse momento aqui para pedir para você se inscrever aqui no canal, se você é novo por aqui, deixar o seu like para eu entender que esse conteúdo está sendo relevante para você e me acompanhar até o final desse vídeo, que então eu quero trazer os principais dados, ou enfim, fatos relevantes sobre BR Distribuidora e os resultados, né, do primeiro trimestre de 2020. Vamos começar falando, gente, sobre o lucro, né? Porque ela entregou um lucro de 234 milhões de reais, o que foi 55% menor do que o mesmo período do ano passado. Ela também teve uma queda na receita de 5,5% aproximadamente, e aqui tem alguns pontos que influenciaram em tudo isso. O primeiro foi que ela sentiu uma queda drástica na demanda logo ali nas duas últimas semanas de março, quando começou toda aquela história de isolamento social, de quarentena. Então, ela disse que esse efeito foi imediato, que ela sentiu uma queda aí na demanda por diesel de 25%, e quando fala dos combustíveis que vai para aeroportos, então teve uma queda de 60%. E ela disse também que a demanda para os aeroportos, né, que os combustíveis que vão para os aeroportos caiu aí em torno de 60%. Ela também já antecipou alguns dados do mês de abril, né? Apesar de estar fora do primeiro trimestre de 2020, ela já deu uma prévia que para os aeroportos, por exemplo, ela teve uma queda de 85% na demanda. Então, com o aeroporto fechado, vários voos cancelados, alguns aeroportos até funcionando parcialmente, mas então o consumo, né, e a demanda por combustível acabou caindo bastante, e isso reflete diretamente nos resultados dela. Quando a gente fala da população em si, eu vou falar por mim, tá, gente, mas também algumas pessoas próximas que eu tenho conversado, muitas pessoas estão em home office, estão com os carros um pouco mais parados na garagem, principalmente para quem não trabalha, né, ou não mora em grandes centros, que muitas vezes nem tem um carro. Mas o que acontece é que, por exemplo, se antes eu abastecia uma vez por mês o meu carro, agora eu consigo abastecer uma vez a cada 2 meses e a gasolina tá durando, porque antes eu só saía para fazer meus treinos e agora nem isso eu tô conseguindo fazer. Então eu acabo ficando um pouco mais em casa, consome menos combustível, e isso reflete na BR Distribuidora. Também existe o outro ponto das indústrias, né? Porque muitas indústrias paradas ou então com a atividade reduzida, então a demanda por diesel, a demanda por alguns combustíveis também foi reduzido. Mas não somente isso, né? A gente teve essa questão da demanda, mas também nesse momento, muitas empresas que são grandes, elas entendem que elas também têm que trazer algumas condições favoráveis para os seus clientes, que muitas vezes são menores. Apesar da BR Distribuidora, por exemplo, ela ter 50% do market share com os aeroportos, e esses sim são clientes um pouco maiores, ela disse que sim, espera um impacto um pouco maior, principalmente no nível de inadimplência, por conta deles, né, que é o risco do crédito por conta deles, porque a gente sabe que eles tiveram a receita drasticamente afetada, então essa questão da inadimplência pode aumentar um pouco. Mas ainda assim, quando a gente fala do market share do restante, né, que gira em torno de 25%, a gente entende que esse market share ele se manteve instável, porque assim como ela teve uma queda na demanda, seus concorrentes também tiveram, né, porque é algo que está afetando todo mundo, então ela tem que entender também essa atual situação. Então o que ela tem tentado fazer aí é a postergação, né, de alguns aluguéis de postos próprios, né, então jogar lá para frente esses aluguéis. Ela também suspendeu temporariamente aí o pagamento da questão do marketing, de royalties dos postos de gasolina. Ela também está tentando renegociar algumas dívidas, renegociar algumas faturas, estender um pouquinho mais o prazo para tudo isso, entendendo que, né, ela precisa que esse cliente passe por essa crise e esteja vivo lá na frente para que ele consiga continuar sendo um cliente. Então muitas empresas grandes hoje do mercado estão tendo que fazer isso, entendendo que não adianta só ela sobreviver nesse momento se o seu cliente também não sobreviver, porque senão lá na frente também pode ser um pouquinho mais complicado. Agora, ainda falando dos números que envolvem o lucro da empresa, né, gente, eu sei que muitos de vocês investem em BR Distribuidora justamente pensando nos dividendos, né, porque apesar de ser uma empresa recente na Bolsa de Valores, que tem pouco tempo, nos últimos anos ela
distribuiu aí mais de 8% de dividendos em média, então ela poderia sim ser considerada uma boa pagadora de dividendos quando a gente fala de porcentagem, pelo menos, né? Claro que a gente tem que sempre estudar a qualidade da empresa em si. Mas o que ela fez então foi já anunciar de cara, quando começou toda essa história do coronavírus, que seria o momento de talvez preservar caixa. Então ela adiou o pagamento desses dividendos lá para dezembro ainda deste ano, claro, mas entendendo que nesse momento, até mesmo não somente essa questão do lucro que seria distribuído, mas o dinheiro que ela utilizaria, né, que iria para o CAPEX, né, que para os investimentos que ela faria na própria empresa, então elas também colocaram um pouquinho o pé no freio para tentar reforçar o caixa e passar melhor por esse momento de crise. E é claro que existem alguns outros dados importantes que a gente tem que entender como ficou, né? Então, ela entregou ainda assim um lucro, apesar de ser muito menor, ela tá talvez sentindo já alguns efeitos dessa questão do nível de inadimplência ou de toda essa renegociação, e no fim das contas a margem dela acabou ficando em 2,1% aproximadamente. E sim, quando a gente fala de empresas desse setor, a margem ela é pequenininha mesmo, mas porque eles conseguem ganhar muito na quantidade, então faz parte e é característica do business. Agora, ainda falando desses números, a gente precisa falar da questão do endividamento, porque ela tem um endividamento num nível que a gente poderia até considerar saudável, né? Quando a gente olha aquele indicador da dívida líquida pelo EBITDA, tá em torno de 2,3 vezes, e a gente não gostaria de ver algo acima de 3 vezes, por exemplo, né? Então ela considera que tem aí níveis um pouco saudáveis, ainda assim são níveis saudáveis, apesar de que muita gente estava preocupada, talvez, né, se todos esses resultados que eu tô trazendo para vocês poderiam ter tido influência da questão da crise do petróleo, né? Ela disse assim que como ela compra e ela vende, ela não sente tanto o impacto dessas oscilações, apesar de que uma pequena parte sim pode ser afetada, mas ainda assim ela disse que todos esses números que ela tem entregue foram principalmente afetados por conta desta crise sanitária, que claro, no primeiro trimestre a gente pegou aí só as últimas 2 semanas, então que no segundo trimestre a gente pode esperar algo um pouquinho menor. Então agora eu quero falar um pouquinho sobre algumas coisas e algumas ações que ela tem feito por conta de toda essa questão do coronavírus, né? Então ela conseguiu colocar aí 68% dos seus colaboradores em home office num primeiro momento, né? Entendendo que seria necessário essas ações para o distanciamento social, e ela também fez algumas campanhas e algumas doações, né? Então ela fez uma doação de 60 mil litros de etanol para as universidades, sendo que isso poderia ser transformado então em álcool 70 e que óbvio serviria então para higienizar e esterilizar alguns equipamentos. Ela também fez para aquelas instituições que estão na linha de frente do combate do coronavírus alguns cartões pré-pagos, né? Para que as ambulâncias, os veículos dessas instituições como da Cruz Vermelha pudessem ir e abastecer os seus carros. Então ela fez a doação, né? Ela entregou esse cartão pré-pago para essas empresas para tentar contribuir de alguma maneira. E eu acho que todas essas grandes empresas, elas têm de alguma maneira tentado ajudar na medida do possível, né? E eu acho que isso é algo um tanto quanto positivo. E quando a gente fala também de uma última ação que eu acho que vale a gente comentar, apesar de que tem várias outras, tá, gente? Eu quero até deixar o site de RI aqui embaixo, se vocês quiserem ler um pouquinho ou até mesmo ouvir a teleconferência deles. Na rede Siga Bem deles, né, de posto de combustível, eles fizeram a distribuição de 60 mil refeições e 77 mil frascos de álcool gel para os caminhoneiros e caminhoneiras que por ali passam, né? Tudo isso entendendo que muitas vezes as pessoas que estão nessa profissão, elas não podem parar porque o país em si não pode parar, né? Então, por mais que a gente esteja em home office, ainda assim você tem muitos caminhões na estrada porque tem muitas entregas, muitas coisas que precisam continuar girando, né? Então essas foram algumas ações que ela acabou aderindo nesse momento de crise de pandemia. Ela ainda assim apresentou, como eu mostrei para vocês, alguns resultados positivos, mas eu acho que a gente pode esperar talvez algo um pouco pior no segundo trimestre. Esses foram os principais dados que eu queria trazer para vocês, mas se vocês acham que teve algo que ficou de fora, se você é investidor e você tá por dentro mesmo, acompanhando bem de perto essa companhia, pode escrever aqui nos comentários, me conta o que você tá esperando para ela nesse momento, ou até mesmo pensando no longo prazo, que com certeza assim a gente consegue enriquecer esse debate sobre esse nosso mercado de ações e sobre alguns ativos específicos, principalmente hoje quando a gente está falando de BR Distribuidora, beleza? Se você chegou até o final desse vídeo e ainda não deixou seu like, faça isso agora, se inscreva no canal e eu me despeço por aqui, desejo uma boa semana para vocês e vejo vocês então na terça-feira com um vídeo novo aqui no canal.